Quando tudo ao nosso redor parece desabar, quando as notícias são ruins, os dias são longos, as noites angustiantes e a alma parece cansada de tanto tentar, é fácil acreditar que Deus nos esqueceu. É exatamente nesse cenário que Jeremias 29:11 se levanta como uma voz profética do céu, ecoando esperança em meio ao caos. Esse versículo não surgiu em tempos fáceis, mas no exílio, quando o povo de Deus estava distante de casa, oprimido, ferido, questionando o futuro e sentindo-se abandonado. Era um tempo de lágrimas, de terra estranha, de sonhos despedaçados. E foi ali no fundo do vale que Deus falou com poder: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Essas palavras não são vagas, elas carregam um peso espiritual profundo. São um lembrete direto de que Deus nunca deixou de pensar em nós, mesmo quando o mundo ao redor parece ter virado as costas. O caos externo nunca anulou os planos eternos de Deus. Ele continua tendo pensamentos de paz, e não de mal, mesmo quando estamos cercados por batalhas, dívidas, diagnósticos difíceis ou lutas emocionais. Seu plano não foi cancelado, sua promessa não caducou, e o seu amor nunca saiu de cena. Jeremias 29:11 é mais que um consolo, é um chamado à fé. É Deus nos puxando de volta ao centro da verdade espiritual. Ele ainda tem o controle. Mesmo que tudo esteja fora do nosso controle, Ele não perdeu o domínio de nada. Quando você não souber mais para onde ir, quando as portas se fecharem e a dor tentar te calar, lembre-se desta promessa. Deus não pensa em te destruir, Ele pensa em te levantar. Ele ainda tem um futuro de esperança reservado para você. E esse futuro começa com a fé que você ativa agora. Natural fazermos planos. Planejamos nossa carreira, nossa família, nossos projetos de vida. Mas quantas vezes esses planos falham? Quantas vezes as portas que esperávamos se fecham? O que era para ser certo se torna incerto. É nesse momento que muitos se frustram, se revoltam ou entram em desespero. Mas Jeremias 29:11 nos leva a enxergar a vida sob outra perspectiva. Os planos de Deus são maiores, mais altos e eternos. Quando o Senhor diz: porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ele está dizendo com clareza: eu tenho um plano, um propósito, um caminho só meu para você. Às vezes, não conseguimos entender por que algo não deu. Certo? Mas o que parece atraso ou negação, na verdade, pode ser a mão de Deus nos desviando do que nos destruiria. Ele enxerga o todo. Nós vemos só uma parte. Deus vê o começo, o meio e o fim da jornada. Nós, muitas vezes, só enxergamos a dor do agora. E é por isso que precisamos confiar. Precisamos deixar de lutar com as nossas próprias forças e aceitar que os planos de Deus são melhores que os nossos sonhos. Ele não está em silêncio porque esqueceu de você. Ele está trabalhando. Ele não te atrasou. Ele te protegeu. O seu não de hoje pode ser o livramento que abrirá a porta certa amanhã. E mesmo que o caminho pareça confuso, se for Deus quem está guiando, você chegará ao lugar da promessa. Essa confiança muda tudo. Transforma a ansiedade em paz. Transforma a frustração em fé. E nos ensina a orar. Não mais pedindo que tudo aconteça como queremos, mas sim dizendo: Senhor, cumpra-se em mim o teu plano. Faça como tu queres. Eu confio nos teus pensamentos sobre mim. Jeremias 29:11 traz uma promessa poderosa. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa declaração é um antídoto direto contra o desespero que tenta paralisar muitas vidas. Quando tudo ao redor parece desmoronar, seja na saúde, nos relacionamentos, nas finanças ou na alma, é comum que pensamentos negativos tentem dominar o coração. Será que ainda tem jeito? Será que Deus ainda tem algo para mim? Mas a palavra do Senhor responde com firmeza: sim, há esperança. E não é qualquer esperança. É uma esperança plantada e regada por Deus. O futuro que o mundo oferece é incerto. Mas o futuro que Deus promete é seguro. Não porque será isento de desafios, mas porque será conduzido por suas mãos. Deus não nos cria para o fracasso. Ele não escreve histórias sem propósito. Cada dor, cada lágrima,
cada demora. Tudo pode ser usado por Ele como parte de um plano maior, que está levando você para um lugar de cura, crescimento e renovo. A esperança de Deus não é frágil, é eterna. Não depende do governo, da economia ou das circunstâncias. Ela é fundamentada no caráter dele, e o caráter de Deus é imutável. Ele é bom hoje. Ele será bom amanhã. Ele é fiel hoje. Ele continuará sendo fiel em todos os dias da sua vida. Por isso, mesmo quando tudo diz que não, quando tudo parece difícil, levante-se com a certeza de que o seu futuro está nas mãos de um Pai que te ama incondicionalmente e já preparou um caminho de vitória para você. Não se prenda ao que deu errado ontem. O que Deus tem para você está adiante. Não permita que o medo do futuro sufoque a esperança que Ele plantou no seu coração. Há promessas que ainda vão se cumprir. Há portas que ainda vão se abrir. Há milagres reservados para você. E tudo isso começa com um simples passo: crer que o amanhã está sendo cuidadosamente desenhado por um Deus que nunca erra. Uma das maiores batalhas da fé é aprender a esperar. Vivemos em um mundo que valoriza a pressa, a resposta imediata, a realização instantânea. Mas o reino de Deus opera em outra lógica, a lógica do tempo perfeito. Jeremias 29:11. Não apenas promete um futuro de esperança, mas também sugere que há um processo divino em andamento, e esse processo exige paciência. Esperar em Deus não é ficar parado, é confiar ativamente, é manter o coração firme mesmo quando os céus parecem silenciosos. É continuar orando, mesmo quando a resposta demora. É seguir caminhando mesmo quando os resultados não aparecem. É ter a certeza de que o tempo de Deus não é atraso, é preparo. Muitas vezes Deus nos faz esperar não porque está nos punindo ou nos esquecendo, mas porque está nos fortalecendo. Há bênçãos que só podem ser entregues a quem amadureceu na fé. Há promessas que, se viessem antes do tempo, poderiam até nos destruir. Por isso, o Pai nos ensina a esperar, e esperar com fé, esperança e perseverança. Lembre-se, Abraão esperou décadas por um filho. José passou anos preso antes de ver o propósito se cumprir. Davi foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. E todos eles viveram os planos gloriosos de Deus, no tempo certo. Talvez você esteja num tempo de espera agora. E talvez esse tempo tenha gerado dúvidas, inseguranças, até cansaço. Mas Deus te diz hoje: eu estou trabalhando nos bastidores. Estou moldando seu caráter, alinhando circunstâncias e preparando o cenário perfeito para aquilo que prometi. Não desista. Não pare de crer. Não perca a esperança. O que está demorando, na verdade, está sendo cuidadosamente lapidado. E quando chegar, será maior, melhor e mais bonito do que você imaginou. O tempo de Deus não falha. E quem aprende a confiar nesse tempo, colhe milagres que duram a vida inteira. Quando enfrentamos longas temporadas de luta, silêncio ou aparente estagnação, é natural que a dúvida tente invadir o coração. Perguntas como: será que Deus se esqueceu de mim? Ou será que a promessa ainda vale? Podem ecoar na alma de quem sofre. Mas Jeremias 29:11 é uma declaração eterna de que Deus nunca esquece dos seus filhos e jamais volta atrás em suas promessas. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Veja que Deus está dizendo: eu não apenas penso em você, mas conheço os planos que tracei com minhas próprias mãos. Ele não faz planos impulsivos. Ele não esquece compromissos. Ele não abandona o que começou. O que ele prometeu ainda está de pé, ainda que tudo ao redor diga o contrário. Muitas vezes, é no silêncio que Deus está operando mais profundamente. A ausência de evidências não é ausência de ação. E o atraso aparente não é negação. Deus trabalha em detalhes invisíveis. Ele abre caminhos onde os olhos humanos não veem. Ele age no espírito antes de manifestar no natural. E enquanto você pensa que está parado, Deus está organizando o milagre. O inimigo quer que você acredite que é tarde demais, que você perdeu, que o sonho morreu. Mas a verdade é que quem determina o fim é Deus, não as circunstâncias. Se Ele não disse que terminou, então ainda está em andamento. E se Ele disse que vai fazer,
então vai acontecer. Deus não esqueceu da sua história, da sua oração, da sua lágrima, do seu propósito. A promessa ainda está viva e o Senhor vela por ela, zelando para que se cumpra no tempo exato. Você não foi deixado de lado. Você está sendo conduzido com amor. Apegue-se à palavra, reacenda a esperança, louve mesmo em meio ao vale, porque aquilo que Deus prometeu a você, ninguém pode anular. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. Há momentos em que esperar em Deus parece um fardo insuportável. O tempo passa, as circunstâncias não mudam e o coração começa a se desgastar. Você ora, você crê, mas parece que a resposta nunca vem. O desânimo se instala silenciosamente, roubando a força, a motivação e até mesmo a fé. É como caminhar no deserto sem horizonte visível. Mas é justamente nesse cenário que a promessa de Jeremias 29:11 se ergue como um farol no meio da escuridão. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa palavra não depende do tempo cronológico, nem das estações da vida. Ela é viva e eficaz. Deus não perde o controle quando você perde o ânimo. Ele não se afasta quando você enfraquece. Pelo contrário, é nos dias mais escuros que ele mais se aproxima. O desânimo tenta apagar a luz da esperança, mas Deus sopra de volta a brasa quase apagada. Ele renova as forças daquele que já não consegue orar com a mesma intensidade. Ele segura firme aquele que só consegue chorar. A esperança em Deus não é baseada em sentimentos, mas em certezas eternas. Quando o coração cansar de esperar, descanse, mas não desista. Quando não conseguir andar, ajoelhe-se, e se não tiver palavras, apenas esteja diante de Deus. Ele entende o silêncio do cansaço. O Senhor é especialista em renovar. Ele é o Deus do recomeço, o restaurador da esperança. Sua promessa não depende da sua força, mas da fidelidade dele, e ele é fiel. Ainda que tudo diga, acabou, Deus sussurra ao seu espírito: estou apenas começando algo novo. Por isso, mesmo que os olhos não vejam, mesmo que o coração esteja abatido, declare: minha esperança está no Senhor. Ele conhece meus dias, ele conhece meu amanhã, e ele não falha. Quantas vezes já olhamos para o céu e nos perguntamos: Deus, o Senhor ainda está aí? Quando tudo ao redor parece calado, quando as portas não se abrem, quando os planos parecem parados, somos tentados a acreditar que nada está acontecendo. Mas é nesse silêncio que Deus trabalha com maior profundidade. O silêncio de Deus não é ausência, é planejamento. Em Jeremias 29:11, o Senhor declara: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ou seja, há um plano, mesmo quando você não enxerga. Há uma esperança sendo costurada nos bastidores da sua história. Deus não é como o ser humano, que precisa mostrar resultados imediatos para provar que está agindo. Ele trabalha no tempo certo, com precisão, com perfeição, e muitas vezes em silêncio. O agricultor planta a semente e durante semanas parece não acontecer nada. Mas por debaixo da terra, a vida está nascendo, as raízes estão se firmando. A estrutura está sendo formada para que, no tempo certo, o fruto venha com força e estabilidade. Assim também é com a promessa de Deus na sua vida. Mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Mesmo quando não há sinais visíveis, há um mover invisível. A fé que agrada a Deus não é aquela que só crê quando vê, mas a que permanece firme quando tudo parece parado. É confiar que mesmo no silêncio, Deus está escrevendo uma nova página. Mesmo na demora, Ele está preparando um final que vai fazer tudo valer a pena. Portanto, se o dia amanheceu igual ao anterior, não desanime. Não interprete o silêncio de Deus como esquecimento. Ele está cuidando de cada detalhe. Há milagres sendo organizados, há respostas sendo formadas, e há um tempo exato onde tudo será revelado. A esperança não morre no silêncio. Ela se fortalece na confiança. Uma das maiores armadilhas que enfrentamos é a limitação da visão humana.
Tendemos a avaliar o valor da nossa vida apenas pelas circunstâncias do agora. Se o presente é difícil, pensamos que o futuro será também. Se hoje está tudo confuso, acreditamos que não há como clarear amanhã. Mas Deus não vê como nós vemos. Ele enxerga o todo, passado, presente e futuro, e sabe exatamente onde quer nos levar. Quando o Senhor diz, em Jeremias 29:11, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está revelando que o propósito dele vai muito além do que você vive agora. Seu plano é eterno, detalhado e carregado de intenções boas. Mesmo que hoje pareça incerto, mesmo que o caminho atual seja estreito, Deus está nos levando para um destino de plenitude, crescimento e bênção. Muitas vezes, o que hoje nos causa dor, amanhã fará sentido. O que agora nos fere, futuramente, se tornará nossa maior força. Por isso, Deus nos convida a olhar para o futuro com os olhos da fé, e não com os olhos da dúvida. A fé não nega a realidade, mas acredita que Deus tem poder para transformá-la. Ela confia que o que está por vir é maior do que tudo o que passou. Quando você entende que há um propósito divino em sua história, até os dias difíceis ganham sentido, porque você sabe que está sendo moldado, forjado, preparado para algo maior. A esperança renasce quando você tira os olhos do agora e fixa o coração no que Deus ainda vai fazer. Ele não apenas quer te consolar no presente, mas te conduzir a um futuro glorioso. Não se prenda ao que passou, nem se desespere com o que vive agora. O Deus que fez promessas é fiel para cumpri-las. Ele já está no seu amanhã, abrindo caminhos, curando feridas, respondendo orações que você ainda nem fez. O propósito dele é maior do que a dor de hoje, e a esperança dele é mais forte do que qualquer medo do futuro. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece dizer não. Portas se fecham, oportunidades se perdem, relacionamentos se rompem, diagnósticos preocupam e até os nossos próprios pensamentos se tornam uma tempestade de negatividade. Nesses momentos, a esperança parece se esconder e o futuro se torna nebuloso. Mas é justamente aí, quando tudo diz não, que a voz de Deus se levanta com autoridade e amor, dizendo: eu tenho planos para você. Não são planos improvisados, não são alternativas de última hora. São planos eternos, escritos antes mesmo do seu nascimento, com detalhes que só um pai amoroso poderia sonhar. Deus não reage ao que acontece com você. Ele antevê, prepara e conduz. Quando o mundo te limita, Deus te expande. Quando as circunstâncias te travam, Deus te liberta. Quando as pessoas te abandonam, Deus te acolhe. Jeremias 29:11 não é apenas uma promessa bonita, é um decreto celestial. Deus diz que os pensamentos dele sobre você são de paz e não de mal. Isso significa que mesmo quando você não entende o que está acontecendo, pode descansar sabendo que existe um plano de paz sendo desenhado, mesmo por trás do caos. A esperança que Deus nos oferece não depende do sim das pessoas, mas da fidelidade do próprio Deus. E quando Ele diz que vai te dar um futuro e uma esperança, não há força na terra ou no inferno que possa impedir. Portanto, se hoje tudo disser não, lembre-se de quem te deu o primeiro sim, o Criador do universo, que te escolheu, te chamou e já tem planos perfeitos para a sua vida. Esperar é uma das maiores provas da fé. Nem sempre é fácil manter o coração confiante quando os dias passam e nada muda. Quando as promessas parecem distantes, as orações não têm resposta imediata e a alma começa a se cansar. Mas a palavra de Deus nos ensina que há uma esperança que não se cansa, não se apaga e não morre. A esperança que vem do próprio Deus. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e deseja nos dar um futuro e uma esperança. Mas esse futuro, muitas vezes, exige um tempo de preparo, amadurecimento e confiança. A esperança verdadeira não se baseia no que vemos, mas no caráter imutável de Deus. E Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Enquanto esperamos, Deus trabalha. Enquanto oramos, Ele age nos bastidores. Enquanto confiamos, Ele molda nosso coração.
A espera em Deus nunca é perda de tempo. É nesse tempo que aprendemos a depender dele mais do que das circunstâncias. É quando o coração aprende a descansar, mesmo sem entender. E é nessa espera que o Espírito Santo nos fortalece com uma esperança que vai além do natural. Uma esperança que diz, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Quem aprende a esperar com fé, amadurece. Quem espera com o coração firmado em Deus, nunca será envergonhado, porque o tempo dele é perfeito. E quando ele cumpre uma promessa, tudo faz sentido. Por isso, não desista. Não solte a mão de Deus. Mesmo que os dias sejam difíceis, a esperança continua, viva. E ela é uma chama que o Senhor reacende todas as manhãs para lembrar você. O melhor ainda está por vir. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã que se inicia, com o sol mais uma vez surgindo no céu e anunciando um novo dia, eu me coloco na Tua presença com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua voz e com os olhos da fé voltados para o alto, de onde vem o meu socorro. Eu te louvo, ó Deus, porque mesmo antes de o meu dia começar, Tu já estás nele. Mesmo antes que meus pés toquem o chão, Tu já preparaste o caminho. E mesmo quando o meu coração ainda está cansado de ontem, Tu me ofereces hoje um renovo, que vem direto do Teu trono de graça. Senhor, nesta manhã, eu quero declarar com fé e esperança que Tu tens pensamentos de paz a meu respeito. E mesmo que eu não entenda tudo o que estou vivendo, mesmo que existam dores, incertezas e silêncios ao meu redor, eu escolho confiar na Tua promessa, porque Tu és Deus de alianças, Deus de planos eternos, Deus que não falha. Tu conheces as batalhas que trago no íntimo do meu ser. Sabes das noites mal dormidas, dos pensamentos que insistem em me paralisar, das vozes que tentam calar minha fé. Mas hoje eu levanto minha cabeça e declaro, minha esperança está viva, porque está em Ti. Não nas circunstâncias, não nos homens, não no que vejo ou entendo, mas somente em Ti, Senhor. Pai, renova minha esperança nesta manhã, que eu possa olhar para o futuro com a certeza de que Tu estás cuidando de cada detalhe. Que os sonhos que parecem esquecidos pelo tempo encontrem abrigo em Tuas mãos. Que os planos que pareciam perdidos pela Tua vontade floresçam no tempo, certo? Ajuda-me a confiar quando tudo parece escuro. Ensina-me a esperar sem murmurar, a descansar mesmo quando o cenário é incerto. Que eu saiba, ó Pai, que o Teu silêncio nunca é ausência e que Teus planos são sempre maiores que os meus. Hoje, eu Te entrego os meus medos. Te entrego o que me preocupa, o que me entristece, o que me pesa. Te entrego, Senhor, os dias em que eu pensei em desistir. E Te entrego também os sonhos que carrego, as promessas que ainda espero, os milagres que ainda não vi. Fortalece minha fé, Senhor, para que eu caminhe com firmeza, mesmo sem ver o que está por vir. Que o Teu Espírito me conduza com mansidão, que Tua palavra me alimente e que Teu amor me sustente até que todas as coisas se cumpram conforme o Teu querer. Dá-me sabedoria para discernir o tempo da espera. Dá-me paciência para seguir acreditando quando tudo diz que não. E dá-me humildade para aceitar a Tua vontade, mesmo que ela seja diferente da minha. Que neste dia, ó Pai, eu viva com a consciência de que tudo que me acontece está sob Teu olhar. Nada te escapa, nada te surpreende, nada foge do Teu controle. E por isso eu posso descansar, porque Tu és o autor da minha história, e cada capítulo da minha vida está escrito pelas Tuas mãos. Senhor, que essa esperança que vem de Ti me envolva agora, que ela entre no meu coração como um rio de paz, que ela me faça sorrir mesmo em meio ao caos, e me faça crer mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Eu rejeito toda desesperança, toda angústia, toda voz que tenta me afastar do Teu propósito. E eu abraço hoje a esperança viva que há no Teu nome, Jesus. Visita agora, ó Deus, todas as áreas da minha vida onde eu já pensei que nada mais poderia acontecer. Ressuscita os sonhos, restaura os relacionamentos, cura as feridas da alma, quebra os grilhões do medo e planta em mim uma fé que não se abala. Porque o Senhor não me chamou para sobreviver,
mas para viver com plenitude, propósito e confiança. A cada manhã, tu me convidas a começar de novo, a deixar o passado para trás, a perdoar, a recomeçar, a reerguer minha fé. E é isso que eu escolho fazer agora, neste momento de oração. Obrigada, Senhor, porque tu pensas em mim. Obrigada porque teus pensamentos são de paz, não de mal. Obrigada porque o Senhor deseja me dar um futuro cheio de esperança. E eu recebo em nome de Jesus essa nova esperança para o meu dia. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, não guarde essa bênção só para você. Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Deixe aqui nos comentários o seu amém, uma palavra de fé ou um pedido especial. Eu estarei orando por você, pela sua casa, sua saúde e sua vida. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Assim, você vai receber orações poderosas todos os dias. Que o seu dia seja abençoado, guiado por Deus e cheio da presença dele. Tenha um ótimo dia.